Gente, vamos lá. O Papo Reto de hoje vai tratar de um tema muito importante e muito pouco explorado. Eu não sei se... Porque você sabe o que é? Disciplina positiva? Ah lá. Então. Acompanha com a gente VT, depois a gente aprofunda aqui no tema. Quando falávamos em educação e disciplina no século passado, muitas vezes a imagem e o modelo ideal que se passava pelas cabeças de certos pais era simples: a criança precisa obedecer e, se não o fizer, apanharia. Atualmente, esse conceito é cada vez menos usado, considerado até um crime e sendo substituído por outros modos. Um deles é a disciplina positiva. Esse novo método procura estabelecer limites para as crianças e também faz com que o adulto busque entender o porquê seu filho ou filha se comporta de tal maneira. Se alguma atitude errada é feita pela criança, o castigo não é uma boa opção, e sim uma boa e explicativa conversa. Apesar disso, muitos ainda acreditam que a disciplina positiva não impõe limites aos pequenos e os permite fazer tudo. Por isso, vamos entender melhor do assunto agora, no Papo Reto. Muito interessante, muito interessante. Olha aqui, gente, eu vou receber aqui a doutora Bruna Medeiros, ela é psicóloga infantil. Olha que interessante, psicóloga infantil, educadora parental, formada em psicologia, especializada em psicanálise, em saúde de mulher e da infância na UFRJ. E a gente vai conversar sobre disciplina positiva. Seja bem-vinda, doutora Bruna, muito obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida de Televisão. A gente fica muito feliz de recebê-la e de nos informar e de nos esclarecer com um tema tão pouco explorado como a gente falava no início. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Olha, a gente quer começar a conversar e eu pergunto para a senhora o que é exatamente a disciplina positiva? A disciplina positiva é uma metodologia nova, né, basicamente, que vem sendo colocada em prática por vários profissionais, como médicos, psicólogos, pedagogos, né, para poder ajudar a criança a ter uma relação mais respeitosa junto com os pais. Então, na disciplina positiva, a relação é democrática, não é uma relação onde a criança precisa obedecer aos pais, né? Então, a gente diz que a disciplina positiva é uma educação respeitosa, onde a gente coloca limites de forma firme e gentil. Mas, doutora, na verdade, a gente, quando pensa em educação, a gente pensa sempre na questão dos limites e quando a gente opta pela disciplina positiva, a gente está abrindo mão do não? Eu não vou poder mais dizer não? Eu não vou poder dizer não faça isso, não faça aquilo? Não é que a gente vá abrir mão do não, tá? Porque, na verdade, o não, ele é algo muito complexo. Primeiro, o nosso cérebro nem entende o não, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala para a criança, não coloca o dedo na tomada, o que ela faz? Vai lá e coloca o dedinho na tomada, né? Porque assim, quando a gente fala de não, de colocar limites, as pessoas têm muito uma visão de que é uma educação autoritária, né? De que é uma educação de que quem tem o poder é somente os pais. E não é bem assim, tá? A gente vai mostrar à criança que ela tem outras opções. Por exemplo, ao invés de colocar o dedo na tomada, ela pode brincar com o leguinho que está ali do lado, né? Por exemplo. Então, a gente vai mostrar outras opções para a criança. A gente vai ensinar essa criança a solucionar problemas, a lidar com as emoções. Inclusive com o não. Inclusive com o não, é verdade. E a questão do castigo, né? Do castigo. Quando a gente fala castigo, a gente fala às vezes até, não é um castigo que seja exacerbado, fora de propósito. Mas o castigo que a gente fala, ele também sai dessa pedagogia que a gente poderia pensar, dessa disciplina positiva. O castigo, ele deixa de ser importante, não é mais necessário, doutora Bruna? Sim, a disciplina positiva, ela não é a favor do castigo, nem da punição e nem da recompensa, né? Porque o castigo... nós estamos ensinando a criança a se sentir mal, né? A colocar a sua autoestima lá embaixo, a não respeitar.
quando a gente manda uma criança para o castigo, ela não está refletindo sobre o que ela fez, né? Ela está ali porque ela foi mandada, e se é uma criança menor, e a gente vai perguntar a ela depois, né? O que você fez? Conta para a mamãe o que você fez. Ela vai repetir exatamente o que você falou para ela antes de colocá-la de castigo, né? Então, a gente não trabalha com castigo porque isso causa prejuízos enormes, psicológicos, emocionais, que podem causar, inclusive, transtornos na criança. É interessante que a senhora falou não trabalha com castigo, mas também não trabalha com recompensa. Então a recompensa ela é tão prejudicial quanto o castigo também. Sim, porque você está ensinando a criança de que ela só deve fazer algo para ganhar isso em troca. Se você arrumar seu quarto, eu vou deixar você comer chocolate. Então, ou seja, ela só vai arrumar o quarto para comer chocolate, né? Então, a recompensa ela não é algo positivo numa educação. A criança ela tem que fazer porque ela precisa entender que ela tem aquela responsabilidade a cumprir. Doutora Bruna, existe uma certa resistência a aderir a esse tipo de educação, né? E por que há essa resistência, doutora? Porque a gente já tem uma educação tradicional muito bem enraizada, né? De anos. Né? Quem manda são os pais, você precisa, é uma hierarquia vertical, né? Não é horizontal. É claro que a criança precisa entender de que os pais, eles têm mais conhecimento, mais sabedoria, são eles que vão guiar as crianças, mas essa educação tradicional ela é muito enraizada e conta também com a cultura, incluindo a religião, né? Em alguns países. É verdade, na verdade, quando a gente fala de cultura e religião, está misturado porque nós temos uma educação muito baseada no modelo cristão, judaico-cristão, né? Que é essa educação que é da obediência, quer dizer, os pais, né? Os pais dizem deve ser feito, não questiona, né? É uma coisa interessante mesmo. Existe mesmo essa questão já está enraizado. Doutora Bruna, eu vou parar um pouquinho só para falar com a Renata, mas já volto, que o assunto está muito interessante, as pessoas estão muito interessadas mesmo, a audiência está boa, isso que é bom, isso é importante, porque o pessoal está querendo saber mais disso. Ó, a gente está conversando sobre essa questão da disciplina positiva, a doutora Bruna está mostrando para a gente, né, essa maneira interessante, né, de abordar a educação dos nossos filhos, né, a partir de uma proposta positiva, sem o castigo, sem a recompensa, mas participando. Doutora, a senhora falou a senhora tocou no assunto, a gente está acostumado com uma educação com uma hierarquia muito dura e muito definida. Quando a gente fala da disciplina positiva, nós não temos mais essa hierarquia, nós estamos juntos nesse processo educacional e de crescimento, é assim? Não é que não tenha hierarquia, né? A criança precisa entender de que ela tem um pai e uma mãe que sabem mais do que ela, de que tem mais sabedoria do que ela, né? E que são esses pais que vão guiá-la no mundo, tá? Mas não é uma relação unilateral, é uma relação bilateral, onde a criança ela tem voz, ela pode ser ouvida, ela pode expressar a ideia, a opinião dela e os sentimentos dela. Isso não tem perigo de deixar a criança mais mimada, mais tipo reizinho do espaço, da casa? Não tem esse perigo, doutor? Não, pelo contrário. Né? Porque imagine, quando você tem um amigo e esse amigo ele está apto a te escutar, ele está apto a entender seus sentimentos, ele está apto a te acolher. Você não respeita mais essa pessoa? Você não admira mais essa pessoa? Né? Com a criança é a mesma coisa. Quando a criança ela se sente ouvida, acolhida, ela tende a respeitar mais. Existe uma frase que diz, né, que quanto mais a criança é encorajada, menos mal ela se comporta, né? Vamos dizer assim, os maus comportamentos desaparecem. Então, a gente precisa encorajar as crianças tal quanto a gente precisa regar uma planta todo dia. Então, não existe mimar a criança. Não, pelo contrário, tá? Isso também aproxima mais os pais. O fato, de repente, dos pais adotarem a disciplina positiva, isso faz com que os pais estejam mais juntos, porque, de repente, vai precisar de mais presença dos pais, né? Sim, muito mais presença, muito mais paciência, né? Até esse processo começar a fluir com mais leveza.
eu falo que a disciplina positiva é como se você estivesse construindo uma catedral. Você não olha que primeiro você está construindo um embasamento, né? Depois o muro, depois as paredes, não. O que você está construindo? É uma catedral. E a catedral ela vai ser vista lá na frente, né? Depois de todo o processo da obra. A disciplina positiva é assim também, é médio e longo prazo que você vê nitidamente esse resultado. Doutora Bruna, mas a disciplina positiva é um trabalho conjunto de família e escola, né? Não dá de repente para a gente ter somente essa postura na família e não haver na escola. Os dois precisam trabalhar junto, né? Porque a escola sempre vai ser aquela extensão da nossa casa. E precisa também dessa disciplina positiva acontecer na escola, né? Seria o ideal, mas não é o que acontece na prática, né? Principalmente quando é uma formação tradicional. Sim. Então, a criança vai para a escola, ela senta, tem que ali assistir a aula e ponto, né? Não existe essa troca com o aluno. Mas existem, sim, muitas escolas, a verdade, assim, não especificamente a escola, mas muitos professores, pedagogos, psicopedagogos que estão buscando esse caminho para poder ajudar nessa relação com o aluno. Então, sim, o ideal seria que a escola, junto com a família, nesse caminho aí. Houve uma tentativa de uma grande educadora italiana, Montessori, né? Montessori, ela mais ou menos Montessori. tinha um pensamento dando responsabilidade para as crianças, para que elas pudessem... É um pensamento, porque essa educadora é antiga, mas nós temos um método que é um método eficaz também, né? Um método montessoriano, né? Sim, ele é muito eficaz e ele também visa a autonomia da criança, ele visa de que a criança ela tem muito mais capacidade do que a gente imagina, porque diariamente a gente poda a criança, né? E o método Montessori não, o método Montessori a gente deixa a criança livre para explorar. E isso faz com que ela muitas habilidades, inclusive de autonomia, de segurança, de elevação de autoestima. É muito bom, sim. Agora, o trabalho da senhora como educadora, eu até acho como educadora e como psicóloga, é chegar aos pais, né? Porque essa disciplina positiva, ela precisa ser um convencimento para os pais, né? De repente, para que eles possam assumir isso em casa, né? Sim. Eu sempre digo, né, no meu Instagram de que a criança não precisa de terapia, só em casos específicos, mas sim os pais, né? É verdade. Isso é muito verdade, né? E eu sempre falo com os pais dos meus pacientes, assim, que eles precisam trabalhar junto comigo, né? Somos uma equipe, então juntos a gente consegue transformar esse ambiente em algo bem mais positivo. Olha, gente, é muito importante, a senhora falou no Instagram, eu acho que é muito importante que você, pai, mãe, né, ou você que de repente cuida, educa, né, hoje nós temos várias famílias que não são os pais que estão educando, às vezes os avós estão educando, né, mas você que é responsável, né, de repente, conhecer um pouco mais. Doutora, eu vou passar aqui, olha, o contato, a senhora falou do Instagram, eu acho que é importante aqui, olha, @psicóloga Bruna Medeiros, atenção no Instagram, @psicóloga Bruna Medeiros, para você conhecer a psicologia, a disciplina positiva, para ter mais formação quanto a isso. E também você pode, no canal do YouTube da doutora Bruna Medeiros, olha aqui, ó, você pode acessar, se inscrever também, Psicóloga Bruna Medeiros é o canal do YouTube. Eu achei importante a gente, de repente, pensar, refletir, conversar em casa sobre isso, levar até para a escola sobre isso. E eu queria muito agradecer a senhora, doutora Bruna Medeiros, muito obrigado pelo esclarecimento. Eu vou dizer para a senhora, eu não tinha tanta esclarecimento, não tinha tanta visão sobre o que seria a disciplina positiva. Então, agradeço a senhora mesmo. Acho que me ajudou muita gente mesmo, por isso eu recomendo que as pessoas entrem no Instagram, no YouTube também, para conhecer mais a psicologia, a disciplina positiva. Obrigada, eu agradeço o convite. E quem tiver dúvida, pode me perguntar lá, eu sempre estou interagindo com todo mundo. Então, o acesso a mim é bem fácil. E sim, cara, é um mundo muito diferente e de autodescoberta, porque quando a gente entra para esse caminho da disciplina positiva, os pais precisam olhar para si.
É verdade, é verdade. É muito importante, né? Porque as nossas reações com as crianças dizem muito sobre nós. Então, a disciplina positiva, por isso que existe a educação parental, né? Porque a gente ensina os pais a olharem para si também. Então, é esse o recado aqui que eu deixo para vocês. Muito obrigada, padre. Obrigado. E é uma quebra também de paradigma, porque a gente está aqui, de repente, rompendo com uma educação tradicional para assumir algo, de repente, que a gente nunca navegou por essas águas, né? Isso é interessante, né? Por isso que é importante mesmo ter a assessoria, alguém que realmente é cientista nesse caso, profunda, como a doutora Bruna Medeiros. Vou dizer de novo, @psicóloga Bruna Medeiros no Instagram, pode procurar lá, e psicóloga Bruna Medeiros no canal do YouTube. Muito obrigado, doutora Bruna Medeiros. Obrigado mesmo. Por nada. Olha, muito bom, gente, muito bom mesmo. Olha, você educa o Benjamin com psicologia, com disciplina positiva? Não, né? Meia-meia, viu, padre? Meia-meia, padre. Não, né? 100% não, padre. E você?